see, the book actually was planned and written before the foundation of the world. Amen. This book, the Bible, was really written before the foundation of the world. And Christ, being the Lamb, was slain before the foundation of the world. Veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. And the members of his bride, their names were put in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, but it's been sealed up. And now it's being revealed. Whose names were in there? All about it. What a great thing. E os membros da sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado, e agora está sendo revelado de quem eram os nomes que estavam ali, tudo acerca disto. E que grande coisa! And John, when he saw it, he said everything in heaven, everything underneath the earth, everything heard him saying, amen, blessings and honor, and he just really is having a great time. And for the Lamb was worthy. E João, quando viu isto, ele disse, tudo no céu, tudo debaixo da terra, tudo ouviu dizendo, amém, ações de graça e honra. Ele realmente estava se regozijando muito, e porque o Cordeiro era digno. And now, the Lamb is standing now tonight, as we enter into this 6th chapter, he's got the book in his hand and starting to reveal it. E agora o Cordeiro está em pé. Agora, esta noite, enquanto entramos neste capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. No, I would have absolutely today, and I hope that people are spiritual, I would have had a horrible mistake on that if it hadn't been about 12 o'clock today when the Holy Spirit came in the room and corrected me on something that I was writing down to say. E, eu certamente teria, e espero que as pessoas sejam espirituais, eu teria cometido um horrível engano quanto a isso se não tivesse sido por volta do meio-dia hoje, quando o Espírito Santo entrou na sala e me corrigiu quanto a uma coisa que eu estava anotando para falar. I was taking it from an old context. I had nothing on it. I don't know what the second seal is, no more than nothing. But I got some old context of something I spoke on several years ago and wrote it down. Eu estava tirando isso de um velho contexto. Eu não tinha nada a esse respeito, não sei o que é o segundo selo, nada mesmo. Mas eu havia pego um velho contexto de algo sobre o que eu falei vários anos atrás e eu anotei. And I had gathered this context, Dr. Smith, many great outstanding teachers that I gathered, and all of them believed that, so I wrote it down, and I was fixed to say, well, now I'll study it from that standpoint. E eu tinha compilado este contexto do Dr. Smith, muitos professores grandes e notáveis dos quais eu tinha compilado isso. E todos eles criam nisso, de modo que o havia anotado. E eu estava para dizer, bem, agora irei estudá-lo a partir desse ponto de vista. And there about 12 o'clock in the day, the Holy Spirit just swept right down into the room and the whole thing is opened up to me there. So, of this first seal being opened. E ali, por volta do meio-dia, o Espírito Santo desceu na sala e a coisa inteira se abriu para mim. E ali estava isto, veja, deste primeiro selo sendo aberto. I'm as positive as I'm standing here tonight that this is the gospel truth that I want to say here. I just know it. Estou tão certo quanto estou aqui esta noite, de que esta é a verdade do Evangelho que vou falar aqui. Eu sei que é.
Because if a revelation is contrary to the Word, then it isn't revelation. And you know, there's some of the stuff can look so absolutely true and yet isn't true. See? It looks like it is, but it isn't. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. E você sabe, tem coisa que pode parecer absolutamente verdadeira e ainda assim não ser verdadeira. Está vendo? Parece que é, mas não é. Now, we find the Lamb with the book now. And now in the 6th chapter we read. Agora, nós encontramos o Cordeiro com o livro agora. E agora no capítulo 6 nós lemos. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of a thunder, and one of the 4 beasts saying, Come and see. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi, e um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Now, that's the first seal, the one we're going to try, by the grace of God, to explain it tonight. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Agora, esse é o primeiro selo, aquele que vamos tentar, pela graça de Deus, explicá-lo esta noite. By the very best, and I realize that a man trying to explain that is walking on dangerous grounds if you don't know what you're doing. Pelo melhor, e compreendo que um homem que tente explicar isso está caminhando em terras perigosas se não souber o que está fazendo. Está vendo? So, if it comes to me by revelation, I'll tell you so. If I just have to take it to my own mind, I'll tell you that before I talk about it. Assim, se vier a mim por revelação, eu lhes direi assim. Se eu tiver de tomar isso por minha própria mente, então eu lhes direi isso antes que eu fale sobre o assunto. But I'm just as positive as I'm standing here tonight that come afresh to me today from the Almighty. And I'm not prone to just saying things like that when it comes to this part of the Scripture. Mas estou tão certo quanto estou aqui esta noite de que isso veio fresco a mim hoje, da parte do Todo-Poderoso. Não sou propenso a simplesmente dizer coisas como essas quando se trata desta parte da Escritura. I hope you know what I'm talking about. You know, you can't say things if something's supposed to be laying over here before it happens. You can't say it till something lays it over there, see? Espero que saibam do que estou falando agora, vejam. Ora, vocês sabem, e não se pode dizer coisas. Se algo deve estar colocado aqui antes que aconteça, não se pode dizê-lo até que algo o coloque ali. Estão vendo? But are you reading? Are you listening to something? Vocês estão entendendo? Estão ouvindo alguma coisa? Estão vendo? Now, the 7-seal roll book is now being released by the Lamb. We approach that place tonight. God help us. As the seals are broken and released, the mysteries of the book are revealed. Agora, o livro enrolado de 7 selos está agora sendo divulgado pelo Cordeiro. Nós nos aproximamos desse lugar esta noite. Deus ajuda-nos. À medida que os selos são abertos e divulgados, os mistérios do livro são revelados. Now, you see, this is a sealed book. Now, we believe that, do we not? We believe it is a sealed book. Agora, vejam, este é um livro selado. Agora, nós cremos nisso, não cremos? Cremos que é um livro selado. Now, we never known this before. But it is. It's sealed with 7 seals. That is, on the back of the book is sealed with 7 seals. Agora, nunca soubemos disto antes, mas ele é. Está selado com 7 selos, isto é, no lado de trás do livro. O livro está selado com 7 selos.
if we talk about this kind of book, it would be like putting a strap across it, 7 straps. But it isn't this kind of a book. Se estivéssemos falando sobre este tipo de livro, seria como colocar uma tira de lado a lado dele, 7 tiras. Mas não é este tipo de livro. It's a scroll. And then when the scroll is unwound, that's one. That laying right in the scroll is number 2. And right here says what it is. But it's a mystery. But yet we have probed in it. But remember, the book is sealed, and the book is the book of mystery, of revelation. É um pergaminho. E então, quando o pergaminho é desenrolado, isso é um. Então, o número 2 encontra-se no pergaminho. E bem aqui diz o que ele é, mas é um mistério. Mas ainda assim, nós temos procurado desvendá-lo. Mas lembre-se, o livro está selado. E o livro é o livro de mistério, de revelação. It is the revelation of Jesus Christ. See? A book of revelation. And now you know down through the age, man has probed and tried to get into that. We all have. É a revelação de Jesus Cristo. Veja, um livro de revelações. E agora você sabe, no decorrer da era, o homem tem procurado desvendar e tentado entrar nisso. Todos temos. And yet, one time I remember, if Mr. Bohannon had to be present, or some of these people, I don't mean it by any insult. E todavia, certa vez, eu me lembro, se o Sr. Bohannon por acaso estiver presente, ou alguns da sua família, eu não tenho intenção de que isto seja um insulto. Mr. Bohannon is a bosom friend and is the superintendent of the public service, and I was working there. O Sr. Bohannon é um amigo do peito e era o superintendente do serviço público quando eu trabalhava lá. I first got saved. I was telling about reading on the book of Revelations. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando acerca de ler o livro de Apocalipse. He said, I tried to read that thing. He said, and Mr. Bohannon was a fine man, and he was a member of the church. Ele disse, tentei ler essa coisa. Ele disse, e o Sr. Bohannon era um ótimo homem, e ele era membro da igreja. And I don't know what all he belonged to, but he said, I think that John must have had a red pepper supper that night and went to bed on a full stomach. Eu não sei a que mais ele pertencia, mas ele disse, acho que João deve ter comido pimenta picante no jantar aquela noite e ido para a cama de estômago cheio. I said to him, although it could have cost me John, I said, aren't you ashamed to say that? I was just a boy. E eu lhe disse, ainda que isto poderia ter custado o meu emprego, eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso? E eu era mocinho. But I said, aren't you ashamed to say that about the Word of God? See? Mas eu disse, o senhor não tem vergonha de dizer isso acerca da palavra de Deus? Estão vendo? Yet, as just a kid, no more than early, maybe 21, 22 years old, and work scarce, the depression on, but yet there was a fear in there when I slanted, heard any slant towards God's Word. It's truth. All truth. Ainda aí, mocinho, não mais do que no início, talvez 21, 22 anos de idade, e trabalho escasso e durante a depressão, mas mesmo assim, havia temor ali, quando eu, depreciado, ouvia qualquer comentário depreciativo quanto à palavra de Deus. Ela é verdade, toda a verdade. So, it was not even a dream or a nightmare. It wasn't John eat. Assim, não foi nenhum sonho, nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. He was on the Isle of Patmos because he tried to put the Word of God into a book form and was exiled there by the Roman government. Ele esteve na ilha de Patmos porque tentou colocar a palavra de Deus em forma de livro e foi exilado ali pelo governo romano. And was on the island on the day of the Lord, and he heard behind him a voice of many waters, and turned to look, and he saw 7 golden candlesticks. And there stood the Son of God in between them. E estava na ilha no dia do Senhor, e ele ouviu detrás de si uma voz de muitas águas, e voltou-se para ver, e viu 7 castiçais de ouro,
e lá se encontrava o Filho de Deus entre eles. Now, and then the book is a revelation. So a revelation is something that's made known of something. Something that's been revealed. Nessa ocasião. E então o livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que é dado a conhecer quanto a alguma coisa que foi revelada. And now, notice, so you won't forget it is closed up until the latter time. See? The whole mystery of it is closed up until the latter times. We find that in the scripture here. E agora note, de modo que não se esqueça, está fechado até os últimos tempos. Está vendo? O mistério inteiro dele está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso na Escritura aqui. Que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, né? A maneira mais segura de entregar os selos, a mensagem dos selos para a igreja, é na própria voz do irmão Branham, como estamos ouvindo. Agora, cabe a cada um ter esta luz, esta revelação, porque normalmente as pessoas não gostam de ouvir gravação, eles gostam da coisa ao vivo, né? Mas às vezes desta forma aí é mais segura para a gente, né? Então, você não pode considerar esses 15 minutos aí de voz do irmão Branham como simplesmente a voz do irmão Branham. Não faz sentido ouvir a voz do irmão Branham. É a mensagem. Não é a voz do irmão Branham, é a mensagem que ele está pregando. Mas, às vezes, tem gente que pensa assim, que é a voz do irmão Branham, e não presta atenção no que o irmão Branham está falando. Então, a gente roda, passa, né? Passa a gravação. Agora, cabe a cada um receber ou não, prestar atenção ou não. Porque ele mesmo disse que a fé para o arrebatamento está nas suas fitas, ou seja, nas suas mensagens, especialmente a revelação dos 7 selos. E a preocupação da gente é que cada pessoa que batiza passe a conhecer. Mas o nosso tempo é muito pouco para falar tudo que o irmão Branham falou. Então a gente coloca a mensagem à disposição no livro, coloca a voz ao vivo, né, dele mesmo pregando, faz tudo para que as pessoas conheçam, recebam. Agora cabe a cada um, né, valorizar isso. O irmão Eliezer anunciou na escolinha
falando com as crianças, né, ele disse: sábado que vem vamos ter aniversário da irmã Laura. É Laura mesmo, né? Laura Sofia, aqui na igreja. Só que quem está na internet, eu gostaria de deixar esta observação: nós não temos aniversário na igreja, não fazemos aniversário na igreja. Às vezes pode ter alguma pessoa assistindo que não conhece o nosso sistema e às vezes pode pensar assim: uai, faz aniversário na igreja? Né? Então, não é na igreja, é no galpão da igreja, ao lado. A gente deixa à disposição das famílias, dos irmãos, para terem seus companheirismo aí, comemorar o aniversário, como aconteceu ontem, né? Aconteceu da irmã Rebeca, já aconteceu das meninas do irmão Genô. Então, assim, até casamento, recepção de casamento, a gente deixa o galpão da igreja à disposição para ajudar as famílias, nesse sentido. Mas não é na igreja, bem entendido. Às vezes quem ouve pela internet pode entender que a gente faz aniversário na igreja, então não é assim. É a própria família que reúne, convida as pessoas da igreja. Se é criança, convida as crianças. Se é jovem, convida os jovens. E fazem aí o companheirismo comemorando o aniversário da pessoa. Eu, por exemplo, prefiro assim, foi até uma sugestão, né? Eu prefiro que façam dessa forma do que fazer aquelas festas de 15 anos em salões alugados, eu não dou conta disso, eu não apoio isso, eu não vou nisso, porque o pastor Joaquim Gonçalves não apoia. Eu já vi, foi ele falando para diáconos entregarem a gravata porque foram em festa de aniversário. E muita gente viu ele fazendo isso. Ele fez isso num encontro uma vez, de 15 anos, né? Esse negócio de festa de 15 anos, que a moça se maqueia toda, faz aquela festona, misturado com gente do mundo, misturado com coisas que não agradam a Deus. E isso vai indo de mal para pior, até chegar numa situação que às vezes o pastor não consegue mais acabar com aquilo. Então, eu tenho trabalhado até aqui dessa forma, observando como que o pastor Joaquim faz, e eu quero fazer igual, porque inclusive na escolinha aí vocês viram que ele tem realmente ministério para nos ensinar. Então ele não vai, ele não apoia, ele não se compromete. Acontece lá em Goiânia? Acontece. Mas não significa que o pastor Joaquim apoiou, que o pastor Joaquim aceitou, que às vezes nem falaram com ele, pessoas que em todo lugar tem, né? Pessoas que passam por cima das coisas e assim por diante. Mas não que a gente apoia, não que a gente se compromete, não que a gente vai. Então, do jeito que está sendo feito aqui, está muito bom. Não tem nada mal nisso. Eu sempre aconselho assim: faça com o pessoal da igreja. Não chame parentes que não são da igreja, não chame gente que não é da igreja, para não misturar espíritos. Que a mistura de espíritos é que causa os maiores problemas. Então, do jeito que está sendo feito, não tem nenhum problema, desde que eu não fique comprometido, né, em comparecer, porque eu não posso fazer isso. A igreja entende.
O Eliezer disse também na escolinha que a partir da próxima escolinha as meninas vão poder falar versículo, destaques, participar novamente. Isso é uma vontade permissiva minha. Por mim, elas não participariam desta forma. Participariam cantando, mas não desta forma. Mas ele disse para mim assim: se elas fizerem isso, me ajuda, porque às vezes a gente está fazendo escolinha e a gente quer saber se as crianças estão aprendendo, e elas participando também ajuda um pouco na escolinha. E acho que não tem nenhum mal eles aprenderem um versículo de cor, um parágrafo de uma mensagem, um destaque. Eu disse para ele: não, tudo bem, sendo criança, eu creio que não tem problema, mas desde que elas cresçam sabendo que a partir de uma certa idade, então, saírem da escolinha. Porque, irmãos, eu sei que é muito difícil, eu não sei com quantos membros eu vou terminar meu ministério, mas eu não dou conta de abrir mão das coisas, não. Eu abro mão de mim, mas não das coisas, não da palavra. Se a Bíblia diz: eu não permito que as mulheres falem na igreja, mulher é mulher. Mulher é mulher. Eu entendo assim: se eu estou errado, tudo bem, eu posso até, às vezes, um dia compreender que eu estou errado. Mas no meu modo de entender, mulher é mulher. Homem é homem. Então, se é proibido a mulher falar na igreja, Paulo disse claramente: eu não permito que as mulheres falem na igreja. Aí assim, não, a mulher não pode pregar. Paulo não colocou assim: eu não permito que a mulher pregue. Ele disse: eu não permito que a mulher fale. Em Timóteo, ele foi mais direto ainda. Ele disse: que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Vamos ler? Talvez eu esteja enganado. Eu gosto de ler porque fica mais seguro. Às vezes a gente cita as coisas e pode citar errado, né? É 1 Timóteo 2, né? Ou é 2? Primeiro. Essa Bíblia não tem subtítulo, é mais difícil. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, mas não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. E aí então isso aqui é isso aqui, né? Isso aqui é isso aqui, né? A mulher esteja em silêncio, no sentido de falar. Aí então assim, é escolinha? Então vamos ensinar tudo aí. Elas vão aprender que elas têm que ficar em silêncio, até chegarem à idade adulta, que elas já vieram aprendendo desde a escolinha. No Coríntios 14, 34, né? Também Paulo disse isso, que as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas. Então assim, é exagero? Pode até ser um exagero, mas é melhor exagerar para cima do que para baixo, né? Melhor errar o alvo acima do que abaixo, porque eu não tenho que condenar ninguém, lançar sombra sobre ninguém, falar nada a respeito de ninguém. Nós temos que dar conta de nós. O pastor Joaquim disse, eu anotei na minha agenda dele, do pastor Joaquim, ele disse assim: existem bons assembleianos, existem bons católicos,
bons espíritas, mas você nunca vai ver um bom crente da mensagem. É forte, não é? É forte, porque a mensagem, ninguém dá conta de viver ela do jeito que ela é. Ele diz, então você pode ser um bom assembleiano, você pode ser um bom católico, mas um bom crente da mensagem você não dá conta de ser. Porque a mensagem, ela é suprema, ela é Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Eu nunca vou ser o crente que eu desejo ser. Nunca vou ser o crente que eu devo ser enquanto eu não for transformado. E nem você também. Se nós não erramos numa coisa, nós erramos em outra, para podermos ficarmos com o rosto no chão, dizendo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque o dia que eu não precisar de fazer essa oração mais, então eu vou condenar todo mundo. Mas cada um precisa de fazer essa oração. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ninguém consegue ser o que deve ser e nem o que deseja ser de acordo com a mensagem. Mas isso não significa que nós também podemos deixar a coisa correr frouxa. Não é assim também. Nós temos que lutar. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. É para obedecermos o máximo possível. Agora, aí nós ouvimos aí no primeiro selo, na escola passada. Se falharmos, certamente Deus nos perdoará. Porque Ele sabe que nós estamos lutando para fazer o melhor. Para obedecer no máximo que nós damos conta. Mas tudo bem, para ajudar o professor, para ficar mais fácil a escolinha, as crianças então continuem decorando seus versículos, participando aí como vocês quiserem participar, mas sabendo que assim, né? É desta forma. Agora, sobre o recantinho, nosso retiro, nós estamos já preparando para termos mais este retiro com a igreja, porque até aqui, para mim, eu tenho visto que tem sido bom, apesar de muita dificuldade, muita luta, muita paciência, muito esforço, muita despesa, mas eu tenho visto que tem sido bom para nós. E cremos que cada vez é melhor do que a passada, né? Isso depende do espírito de cada um. Então, eu gostaria de dizer para os irmãos: aprendam uma coisa. Você é membro da igreja, você é um integrante deste batalhão. Toda vez que o pastor diz, vamos fazer algo, o inimigo levanta de lá com o seu batalhão, com seus espíritos para combater a gente. Aí ele vem com desânimos, começa a te desanimar, principalmente quem participa, quem já fez alguma coisa lá que edificou, que abençoou. Pode ter certeza que o diabo não vai querer que você faça de novo, não. Você pode ter certeza disso. Ele vai usar qualquer coisa para tirar você, para você não fazer, porque ele não quer que você faça nada, não. Ele quer que você fique recuado aí no seu canto, desanimado, contrariado, complexado, cheio de problemas. É isso que o diabo quer. Ele quer que você fique dessa forma. Eu falo a verdade para você.
Quando nós propomos de fazer alguma coisa para o benefício da noiva, tem que revestir da armadura de Deus, senão você não vai fazer não. Você tem que se revestir de fé, de coragem, de ânimo, oração, dedicação, senão não faz não, porque o diabo vem mesmo. Os demônios, o batalhão dele são esses demônios: desânimo, indiferença, discórdia. Ele gosta de colocar discórdia. O profeta nos advertiu disso. Por isso é que ele também advertiu a igreja: fica atrás do seu pastor. Se você ficar atrás do seu pastor, não vai ter discórdia. Faça o que o seu pastor está mandando você fazer e pronto, fica calado, vai dar tudo certo. Agora, você começa a resistir, começa a colocar uma ideia diferente, começa a pôr a mão na arca, aí vai causar morte. Você tem que saber que tudo na igreja tem que acontecer sob uma direção. E a direção da igreja está com o pastor. Isso é Bíblia, isso é mensagem. A direção da igreja está com o pastor. Quem fica atrás do pastor vence. Quem começa vai ser vencido. Vai ser vencido mesmo, porque o inimigo é astuto. Ele sempre usa as mesmas táticas, ele sempre vem nos pontos fracos, por isso tem que vigiar. E uma coisa que eu tenho advertido muito à igreja: não dê lugar a conversinhas, a fofoquinhas, a coisinhas, porque isso são coisas que o diabo promove para estragar, para complicar as coisas. Então, se você for uma pessoa sábia e disser: não, eu vou ficar atrás do pastor, dê o que der, eu vou ficar atrás dele, vai dar tudo certo. Amém? Mas não dê lugar a desânimo, não dê lugar a críticas. Quem se abate com críticas, meu Deus, não pode. Não pode fazer isso. Tem que entender que as críticas, elas só servem para aperfeiçoamento. Só para aperfeiçoamento. Nós não temos que nos abater com críticas. Nós não temos que nos abater com coisas que as pessoas dizem. Nós não temos que desanimar com nada. Além do pastor, vem então as pessoas que ele coloca, para tomar frente nas coisas. Então aquela pessoa está me representando. Quando você se submete a uma liderança na igreja que o pastor colocou, você está se submetendo ao pastor. Então, essa é a maneira de fazer com que as coisas funcionem, com que tudo dê certo, É seguindo as lideranças. E eu já tenho falado várias vezes, tem muita coisa que acontece, muitas notas que são dadas, que eu tenho conhecimento, eu estou por trás daquilo, não precisa preocupar. Mas não dê lugar a nenhuma outra coisa. Tudo que você precisa é vencer. Vencer o desânimo, vencer as coisas que vêm na sua mente, participar das coisas. Gente, por favor, esse negócio de fazer da pessoa se recuar, se isolar, achar, isso é Satanás, gente, é Satanás. Deus quer nos ver juntos, Ele quer nos ver participando, Ele quer nos ver compartilhando as bênçãos. Ele não quer ver nenhum de nós isolado, recuado. Ele não quer, isso é de Satanás, isso é do diabo. Agora, quando a pessoa não discerne, não vê o diabo atuando, então o diabo vai vencer essa pessoa.
Mas quando ela reconhece que essas coisas é do diabo, então ela passa por cima de tudo isso e fica no posto do dever dela, participando, trabalhando, fazendo o que lhe tocar para fazer, com alegria, com amor, porque o galardão vem. Mas se não for assim, só vai sofrer a dor dos dardos do inimigo, né? Então, não pode. Seja animado, seja forte, seja uma, como que eu diria, uma a mais, some, nunca seja uma a menos, nunca atrapalhe, seja uma a mais, esteja somando. Às vezes você pensa que você não faz nada, mas faz. A sua oração, seu louvor junto, sua presença junto, está fazendo sim, está somando, né? Então não deixe o diabo te recuar, te jogar para trás, te desanimar. Não faça isso. Seja animado, participe. E eu estou numa luta com alguns jovens, mas é assim mesmo. Eu não estou surpreso com isso, nem assustado. A igreja sofre mudanças, a igreja sofre fases. E quem dera que a igreja fosse de um jeito só o tempo todo, né? Mas de vez em quando elas sofrem as fases, sofrem as mudanças. E a gente vai passando, vai lidando com cada situação, sabendo que é assim mesmo. E só Deus para nos ajudar, nos dando sabedoria, graça e força. Como eu acabei de dizer, se eu não quisesse que a igreja diminuísse, quisesse que a igreja só crescesse, então eu ia ficar botando paninho quente em cima de tudo. Não, é assim mesmo, vai passar, vamos ter paciência, é assim mesmo. E se eu fizer assim, vai entristecer, vai enfraquecer, fulano vai sair da igreja, fulano vai sair da igreja. Eu seria um falso, eu seria um pastor que vocês não poderiam confiar. Porque não estou aqui só para pregar, não. Eu estou aqui para fazer o que a mensagem ensina. Sabe o que acontece? É porque tem jovens na igreja, tem moço que só está faltando bater na mãe, só porque a mãe não enfrenta. Se enfrentar, a mãe apanha. Apanha mesmo, da filha. E até o pai. Isso a gente vem tendo paciência, chamo no escritório, converso, dou conselho. Melhora 3 dias, daí a pouco os pais vêm, pastor, está difícil, está pior, não sei como é que eu faço. Então, vai ficando difícil. Uma mocinha subiu no púlpito para cantar, irmão Brana disse, não, você não vai cantar não. Porque ele era profeta, ele via as coisas, né? Não diz por trás das paredes, né? Ele disse, não, você não vai cantar não, porque sua mãe lava roupa para cuidar de você, e você pegou o dinheiro dela e foi fazer esse permanente no seu cabelo aí. E você, em outras palavras, né, foi bruta com ela, ou ela te dava o dinheiro, ou então alguma coisa acontecia. Então você não vai cantar, você vai descer do púlpito. Agora, meninas cantando aí no conjunto, canta bonito demais, mas isso não significa nada não. Dom, a pessoa depois, lá no fim da vida, vai responder, né? Mas não é porque uma pessoa tem dom e canta bonito que nós temos que ficar dando não. Esse tipo aí não pode cantar. E eu cheguei a falar para elas, disse, vamos fazer o seguinte, eu dou um conselho para vocês, porque vocês tomam a ceia desse jeito, vocês estão tomando só condenação para vocês estão tomando só morte.
Então não toma a ceia mais não. Deixa de cantar, não tome a ceia mais. Se vocês se arrependerem, voltar atrás, consertarem, mudar de atitude, então tudo bem. Se não, eu vou citar o nome de vocês no púlpito para que as outras moças não tenham companheirismo com vocês, porque não pode. Então eu estou aguardando. Estou aguardando o retorno dos pais no escritório para me dizer o que está acontecendo. Se a coisa não consertar, eu vou chegar aqui no púlpito, vou citar o nome delas, dizer elas não estão mais na comunhão, não fazem parte mais da igreja. Porque a Bíblia manda fazer isso. Quantas vezes eu já ensinei isso aqui? Se você está vendo uma pessoa assim, você vai, fala com ela, leva mais um contigo. Se te ouvir, ganhou o teu irmão. Se não te ouvir, leva mais um contigo. Se não, então leve à igreja e fale com a igreja, e essa pessoa será considerada um publicano, quer dizer, ela não será contada mais como cristão. É difícil demais, muito difícil. Eu sei que tem pastor que não faz isso. Faz de conta que não está acontecendo nada, deixa para lá. Mas eu não tenho outra forma, não. Eu não dou conta de deixar uma pessoa cantando aqui, sabendo o que a pessoa está fazendo. Olhar no olho da pessoa na fila da ceia, sabendo que a pessoa está resistindo. Porque errar é de nós todos. Cometer falhas é de nós todos. Mas coração duro, resistência, aí é diferente. Diferente, aí não pode passar, né? Então, a gente eu não quero que nem uma moça, que nem um rapaz se perca, saia da igreja, deixe de ir no recantinho, participar de tudo, eu não quero. Mas chega um ponto que eu não posso deixar junto. Se eu deixar junto, Paulo disse, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Esse tipo de jovem na igreja põe todos os jovens a perder. Daqui a pouco está todos do mesmo jeito. Quase batendo na mãe, quase batendo no pai e fazendo o que dá na cabeça. Vai para a casa de vizinho assistir televisão, fica até na hora que quer. Às vezes o pai nem sabe onde está. E rapaz também, né? Rapaz também. Tem um aí também que eu estou esperando a resposta dele. Né? Esperando a resposta dele. E a coisa não é bem assim, não. Nós não estamos brincando de igrejinha, não. Não estamos brincando de cultinho, não. Aqui tem uma palavra. Nós pregamos sexta-feira, o profeta pregou para nós sexta-feira, dizendo assim: será que vai subir uma dúzia? Ele disse, eu creio que eu estou no meio, que eu vou subir, porque eu estou procurando alinhar a minha vida com a palavra dia a dia. E é para isso que nós estamos aqui. Agora, tudo bem, tem 3 classes de crente, o pastor não vai levar ninguém para o céu nas costas, o pastor não vai levar a igreja para o céu nas costas, mas não é por isso também que eu vou deixar rapaz aprontando, moça aprontando, tomando a ceia, participando de companheirismo, cantando em conjunto, como se nada tivesse acontecendo. Não, aí não. Não é assim. Precisa ser notificado. Por quê? Você deixa esse rapaz ir lá para dentro da sua casa, junto com seus filhos, você não sabe o que ele está aprontando.
Dia de culto, sai, os pais não sabem para onde foi, chega a hora do culto, não aparece, não vem na igreja. Chega domingo, está aqui cantando. Está aqui, peraí, não é bem assim não. Os pais são sinceros. Os pais vão ao escritório e dizem: pastor, meu filho está fazendo isso, isso, isso e isso. O senhor tem que ficar sabendo, porque se o senhor permite ele fazer coisas na igreja, é por conta do senhor, porque nós não estamos escondendo do senhor, não. Nossas filhas, nossa filha, nossos filhos estão fazendo assim, assim, assim. Agora, se o senhor quer deixar cantando aí no conjunto, é com o senhor, mas nós não estamos escondendo do senhor o que está acontecendo. Então, se os pais são sinceros, eu tenho que ser também, véio. E outra coisa, aí os pais precisam saber disso. Que moça é essa que está brincando com a sua filha? Que está indo lá dormir no quarto da sua filha junto com ela? Que passa final de semana lá dentro da sua casa junto com a sua filha? Que moça é essa? É filha do irmão. Espera aí. Estando tudo bem, está tudo bem. Mas se não estiver tudo bem, eu tenho que chegar aqui no púlpito e falar: essa moça não deve ir para sua casa não, viu? Porque ela vai pôr sua filha para te bater também, porque isso é demônio, isso é espírito maligno, que apanhou com alguém fora aí, ou na escola, ou no vizinho, sei lá onde. Você quer manter seu filho, sua filha, num bom espírito, na palavra, mantenha essa filha, esse filho seu, em boa companhia, o máximo possível que você puder. Agora, as boas companhias aqui na igreja, tudo bem, vamos dizer que todo mundo são, mas se tiver um que não é, eu sou obrigado a falar para a igreja que essa moça não é boa companhia, que esse rapaz não é boa companhia, porque aí todo mundo fica sabendo, aí você vai ter seus cuidados. Isso não quer dizer que a pessoa está excluída da graça, está excluída da misericórdia. Nós não excluímos ninguém não, mas notificamos. Quer continuar vindo à igreja? Pode vir todo culto, não tem problema nenhum. Mas desde que a igreja saiba quem é aquela moça, quem é aquele rapaz, até que haja um conserto para voltar no púlpito e dizer: o irmão consertou, arrependeu, mudou de atitudes. Aí a gente faria também dessa forma. Mas precisa ser notificado, a igreja precisa conhecer. Você tem uma moça, sua moça gosta de amizade, às vezes até começa a ter amizade com certa pessoa e você não sabe. Agora eu digo assim, se aquela moça não foi notificada na igreja, se aquele rapaz não foi notificado na igreja, então você tem que ter seus cuidados, mas pelo menos, porque se está fazendo coisas absurdas, tem que ser notificada. Eu vou notificar, eu só estou aguardando um pouco. E essas moças, esse rapaz não vai no recantinho não vai fazer inscrição não. Se já fez, vai ser cancelado. Não vai. Porque vai pessoas que nem é da igreja no recantinho, que nem congrega na igreja. Filho, de irmão, gente de famílias da igreja aqui. Mas são pessoas que não estão na igreja, mas não está fazendo o que você que está aqui na igreja está fazendo. Entendeu? Vocês estão entendendo? É pessoa que não é da igreja, não está aqui na igreja, mas não está fazendo o que a pessoa que está na igreja está fazendo. Por isso que essa pessoa não pode ir. Como é que eu vou fazer um companheirismo com os jovens, um retiro com os jovens, sabendo que certa moça, certo rapaz está com um tipo de espírito e eu vou deixar ele lá no meio? Claro que eu não vou. E se aprontar lá, tem que desocupar, tem que ir embora, porque não pode ficar. Sobre essa questão de pessoas irem que não são da comunhão, que não são batizadas, é da responsabilidade de quem leva.
Então, isso aí é diferente, né? Se é filho, se é filha, tem que... Porque teve uma vez que teve um filho de uma família que deu canseira. Não deixava a internet em paz. Todo jeito que fazia, ele entrava e bagunçava a internet. Então, esse não vai mais também. Esse não vai mais. Se for fazer inscrição, não vai fazer. Porque já sabe que fez isso, então não vai. Então, a pessoa que vai, se comporta bem, pode ir todo ano, mas se vai e faz coisa que não deve fazer, simplesmente não faz inscrição mais, acabou, não vai não. E quem vai é da responsabilidade de quem leva. E como eu já disse, vocês não devem convidar amigos, convidar pessoas de fora aí, para ir, não faça isso não. Só mesmo gente de casa, né? Gente de famílias mesmo aqui, que como já tem acontecido. Então, eu quero deixar bem claro que eu estou nessa luta aí, estou orando, pedindo a Deus graça, sabedoria, força, porque não é fácil. Eu considero todo mundo como filhos meus. Não é bom para mim, eu sofro muito. Mas tem hora que eu sou obrigado a dizer não. Desse jeito aí você não pode participar de nada, né? E a gente aguarda que essas moças, esse rapaz, volte atrás, se arrependa dessas atitudes mundanas, erradas, se conserte com os pais, se conserte com a igreja e volte a servir a Deus, é o que eu quero. Mas se isso não acontecer, então eu terei que notificar essas pessoas, talvez na próxima ceia, não sei. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. E nós vamos iniciar a leitura da mensagem O Anjo de Deus. Não tem como ler como as outras, porque qual das coisas que a gente precisa falar, então o tempo não permite a gente ler até no fim. Mas nós só temos essas duas para ler daqui até agosto, então a gente não precisa de pressa para ler elas, né? Atos 27, versículo quanto? 21. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente do navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo. É necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como foi dito. Amém. Eu quero ler a oração do profeta da mensagem Esteja Certo de Deus. É aquela oração que o pastor Joaquim roda todo domingo à noite, no início do culto, para depois nós irmos para outra mensagem. Fechem os olhos. E agora, Senhor, abençoe tua palavra enquanto ela é enviada, e faça com que o Espírito Santo possua nossas mentes e nossos pensamentos e nos prepare para a tua visita, como temos pedido para vir, pois nós não vimos à casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de ti.
e conhecermos de tua natureza e teu caminho e tua causa, que nós possamos ser aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Conceda isto, Senhor, no nome de Jesus pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Ninguém fique pensando, quem será essa moça? Quem será esse rapaz? Essas moças e esse rapaz, eu conversei com elas. Eles estão avisados, então não preocupe. Mas você pode pensar, será que é minha filha? Será que é meu filho? Não. Eu conversei depois dos próprios pais virem e exporem a situação. Então conversei com eles, eles já estão avisados. E então você não precisa se preocupar. Você está com uma mensagem aí? O anjo de Deus? Foi anunciado que nós íamos ler, né? Você acompanhar lendo é bem melhor. O anjo de Deus. O irmão Brana pregou no dia 20 de julho de 1951, na cidade de Toledo, Ohio, nos Estados Unidos. Obrigado, irmão Baxter. Boa noite, audiência. Sim, senhor, eu sou um pouco mais baixo que o irmão Baxter. Estamos felizes por estarmos aqui esta tarde, esta noite, sim, para adorarmos ao Senhor com vocês e orarmos pelos enfermos. Crendo que Deus nos ajudará a todos nesta noite. Eu confio que Ele o fará. Lamentamos que não tenhamos mais espaço para as pessoas. Apenas venham de qualquer forma, nós conseguiremos algum lugar. Você simplesmente venha de qualquer maneira, ou necessário, ora, nós podemos tirar todos os carros lá de trás e irmos para lá. Há muito espaço lá atrás. Então nós, onde quer que o Senhor nos provenha. Nós simplesmente temos que tomar auditórios assim como podemos obtê-los. E nós estamos felizes mesmo por termos este. É muito difícil consegui-los. Se vocês me derem um minuto, acho que essa é uma série aqui. Às vezes é isso que acontece quando chegam em série. Agora, esta noite desejo ler algo da Palavra de Deus. Acabei de chegar aqui a tempo de ouvir a última parte do discurso do irmão Baxter, ou seu sermão, melhor dizendo, sobre anjos. Enquanto eu estava lá atrás, eu pensei nesta escritura. Quero lê-la do livro de Atos, o capítulo 27, dos Atos dos Apóstolos, no início do verso 21, falando de Paulo. Paulo sendo ministrado por um ser sobrenatural quando o problema estava próximo. O Senhor é uma ajuda muito presente no tempo de angústia, não é Ele? Aí lembramos do pastor Joaquim. Vamos observar de onde virá o anjo quando está se enfrentando a alguma situação difícil. Sempre vai aparecer o anjo para nos acudir. Por isso que vale a pena nós sermos verdadeiros cristãos. Não termos nada entre nós e Deus para impedir a presença do anjo. Você sabia que você precisa do anjo? Quem aqui acha que não precisa do anjo do Senhor? Quem acha que não pode ficar sem o anjo do Senhor? Paulo disse que eles são espíritos ministradores a nosso favor. Às vezes você não vê ele, mas é ele que está fazendo
aquilo, é Ele que está resolvendo o seu problema. Então, cerca de 20 minutos antes deles virem atrás de mim esta noite, eu estava assentado no meu quarto e senti algo chegando perto, mais perto. Eu não sabia exatamente o que era e me levantei, caminhei até a janela e olhei para fora. Esfreguei o rosto um pouco, porque tinha estado orando um pouco. Eu pensei, isso não foi apenas impressão, certamente. Eu gosto de ler assim, eu leio do jeito que eu li aquelas outras, porque foi necessário. Mas eu gosto de ler desse jeito aqui. Eu levo muitos dias lendo uma mensagem lá no escritório. Eu começo a ler ela e eu vou lendo desse jeito, pregando para mim mesmo. Vou lendo e pregando para mim mesmo, rabiscando ela. E eu demoro a ler ela, porque é bom ler, é assim. É bom ler assim. Olha aqui. O anjo do Senhor veio para o irmão Brana, mas ele não estava ali numa certa situação, com um certo comportamento, que o anjo do Senhor não pudesse chegar. Ele estava orando um pouco. Irmão Brana gostava de orar um pouco. Presta atenção nisso, por favor. Presta atenção nisso. Orar um pouco. Deixa eu ir ali orar um pouco. Eu me lembro muito do meu pai. Era desse jeito. Desse jeitinho. Eu vou orar um pouco. Deixa eu ir orar um pouco. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Está acontecendo alguma coisa? Deixa eu ir ali orar um pouco. Essa oração vai trazer o anjo para resolver esse problema. Fala-se que o irmão Brana tinha um anjo que acompanhava ele no púlpito, mas o irmão Brana não ia para o púlpito sem orar um pouco. Ele nos ensinou isso. Ele disse, antes de você ir para a plataforma, ore um pouco, fique lá no quarto um pouco, buscando a Deus um pouco, e é isso que nós fazemos, não é verdade? Porque essa reclusão que nós fazemos, essa oração, aquele momento que nós ficamos ali na presença de Deus, quando nós vimos para cá, o anjo vem junto conosco. Ele não tem que vir para cá ministrar curas como ele fazia com o irmão Brana, porque o irmão Brana foi chamado para isso. Eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para outra coisa. Mas ele vai ministrar aquilo para o qual eu fui chamado. E ele faz obras maravilhosas. Agora, sem o anjo, fica muito difícil, fica às vezes impossível. Mas você anotou aí? Você prestou atenção? Eu vou dizer assim, pense junto comigo. Sem o anjo do Senhor, fica muito mais difícil para mim, fica impossível às vezes para mim. Então, eu prefiro que o anjo do Senhor esteja perto de mim, na viagem, na escola, no trabalho, em casa, no hospital. E para que o anjo do Senhor esteja perto de mim, eu preciso ser uma pessoa que viva numa atmosfera que ele possa ter liberdade de estar perto de mim. Tem pessoas que nem outras pessoas gostam de ficar perto dela, quanto mais o anjo do Senhor. Agora, pessoas que outras pessoas gostam de ficar perto dela, provavelmente o anjo do Senhor também gosta. Oh
gente, como eu disse sexta-feira, gente, vamos valorizar, vamos ouvir, vamos prestar atenção, vamos captar. Não ouça só com seus ouvidos, não. Capte, atraia, puxe para você. Seja um imã da palavra. Não seja um imã que empurra a palavra, mas que puxe a palavra. Vamos dizer, um imã virado. Não seja um imã virado. Não seja um cristão virado. Porque o imã tem dois lados, não tem? Todo mundo aqui conhece imã, não conhece? Tem o lado que puxa e tem o lado que empurra, ou não é? É, não é? Menino gosta de brincar com imã, né? Tem o lado que empurra, tem o lado que puxa. Você sabia que tem hora que você empurra a palavra? É um imã, mas está empurrando a palavra. Não, essa palavra eu não quero ela não. Mas não, seja um imã que puxe a palavra. Deixa a palavra pregar em você. Você não pode viver. Nós não podemos viver, não podemos ser bem-sucedidos em nada sem o anjo do Senhor. Agora, que tipo de vida nós devemos viver para que o Salmo 27, eu sou ruim de Bíblia, que fala: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 27 ou 40? Quem é que sabe aí? Quem decorou os Salmos? 34:7. Salmo 34:7. Está lá escrito lá. Como é que nós devemos viver? Porque o anjo do Senhor acampa, ele acha tão bom que ele arrancha, que ele acampa ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem. Quem teme a Deus, eu não queria falar certas coisas, mas é tão difícil. Quem teme a Deus não fala mal dos outros. Quem teme a Deus não ouve falar mal dos outros, porque esse é um tipo de coisa que vai afastar o anjo do Senhor para lá. Quem teme a Deus obedece os pais, obedece o pastor, obedece o marido. Uma irmã que não é submissa ao marido não tem o anjo do Senhor acampado ao redor dela. Não tem. Um jovem que não respeita os pais não tem o anjo do Senhor acampado ao redor dele, ao redor dela. Não tem. Agora, o perigo é quando o anjo do Senhor vai embora, vir anjos do maligno. Eu já tenho falado isso muitas vezes, eu sei que eu já falei muitas vezes. Basta o anjo do Senhor, não precisa de cerca elétrica, de alarme, de cachorro, de revólver, não precisa de vigia, não, basta o anjo do Senhor. Jesus, é verdade ou não é verdade isso? Você crê nisso ou você não crê nisso? Mas é a vida que vivemos que tira a confiança. Você mesmo para e diz: não, mas o anjo do Senhor não está aqui, porque do jeito que eu estou vivendo, como é que o anjo do Senhor vai estar aqui?
Você mesmo tira totalmente a sua confiança de acordo com a vida que você está vivendo. Mas se você ora um pouco, se você lê um pouco, se você teme a Deus, se você não dorme sem orar, não levanta sem orar, não come sem orar, não anda na rua sem orar, não viaja sem orar, não faz nada sem orar um pouco primeiro, então você pode ter certeza que o anjo do Senhor está lá. É verdade. Nós estamos aqui para ouvir a verdade. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus e dizer amém a ela. Amém. E tomar cuidado com a nossa vida. E isso dói, mas é para doer mesmo, porque às vezes para sarar tem que doer. É a atitude, é o comportamento, as palavras, é que faz você crer que o anjo do Senhor está, ou faz você duvidar. Porque cada um de nós sabemos muito bem que tipo de atmosfera que nós estamos vivendo. Cada um de nós sabemos. Se é em atmosfera de mentira, se é em atmosfera de adultério, se é em atmosfera de fornicação, se é em atmosfera de contenda, se é em atmosfera de desonestidade, se é em atmosfera de rebeldia, de desobediência, cada um de nós sabemos que tipo de atmosfera nós estamos vivendo. Nós ouvimos ontem no programa de rádio lá em Vanderlândia, o pastor Joaquim dizendo: não importa se o mar está tempestuoso, importa se a sua âncora está lançada, se você está descansado, como aquela mãe de 2 filhas, que uma estava em Nova York e a outra na glória. Para ela, tanto fazia chegar em Nova York como chegar na glória. Ela estava tranquila. Ela sabia em que tipo de atmosfera ela estava vivendo. Oh, Jesus, ajuda nós. Ler as mensagens do profeta vendo. Ler vendo. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas não vê. Lê a mensagem, mas não vê. Que nós possamos ler as mensagens vendo. Vendo o que precisamos ver. As lições que precisamos aprender, porque afinal de contas, o que será de nós, se não voltarmos os nossos coraçõezinhos individualmente? Não é ficar esperando pelo marido, ficar esperando pela esposa, ficar esperando por alguém, não. É você, cuide de você. Nós estamos vivendo no tempo em que, se você não cuidar de você, você vai perecer. Não importa a idade. Não tem que ficar esperando por ninguém, não. Isso aqui é tremendo. É assim mesmo que o Espírito Santo quer. Esfreguei o rosto um pouco, porque eu tinha estado orando um pouco. Eu pensei, isso não foi apenas impressão, certamente. De repente, apenas me afastei. E então aquilo era Ele. E Ele estava confirmando algo para mim que estava prestes a acontecer, que Ele me mostrou 6 ou 8 meses atrás. E Ele me disse apenas para me manter humilde. O que nós vimos naquele parágrafo da mensagem Estreita é a Porta? Sexta-feira. O que nós vimos lá? No final dele? Irmão Brana dizendo assim: eu tenho encomendado isto a Deus, questão da minha salvação,
E eu estou tentando alinhar a minha vida com a palavra dia a dia e me manter humilde. Humilde. Bom, Brana fala isso em muitas mensagens. Me manter humilde diante do Senhor. Você sabe o que é ser humilde? É ser o menor. Ser humilde é ser o culpado. Para de jogar a culpa nela, para de jogar a culpa nele. Quem joga a culpa no outro não é humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ó Senhor, nos ajude, Senhor. Eu quero, me ajude. Que eu não fique lançando culpa na minha esposa, lançando culpa em meus filhos, lançando culpa no irmão, lançando culpa na irmã, lançando culpa. Não. O profeta fala na outra mensagem sobre humildade, ele diz assim, que você toma sobre você a culpa. Isso é que é ser humilde. É outra coisa. Orar um pouco, ser humilde. São essas coisas que traz Deus à cena em nossas vidas. Você está vendo que vale a pena se humilhar? Porque quando você se humilha, Deus entra em cena. E seria maravilhoso quando ocorresse. Estou muito feliz com isso. E nós também podemos ficar muito felizes se nós fizermos assim como o irmão Branham nos ensina. Agora eu vou para o parágrafo 4, porque nós já lemos a Bíblia, né? Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Nosso Pai Celestial, estamos tão agradecidos nesta noite pela oportunidade de estarmos vivos e estarmos aqui na terra, no encerramento da história deste mundo, para vermos essas grandes coisas se desenvolvendo. A palavra de Deus sendo materializada e trazida para nós pelo ministério do Teu Espírito. E como nós Te amamos por isso. E é um privilégio podermos ministrar às pessoas neste último dia, sabendo que em breve o sol se porá pela última vez, e então Jesus virá. Vamos vê-lo, chegarmos a seus pés, colocarmos nossos troféus lá. Ou por esse grande momento, eu poderia simplesmente me arrastar humildemente, colocar minhas mãos em seus pés abençoados, então virar com lágrimas de alegria e ir embora, sabendo que está tudo bem. Olhar em volta do Senhor e ver muitos distintos soldados da cruz ali. Ver o homem sobre o qual acabamos de ler há alguns momentos atrás em Tua palavra, Teu amado apóstolo Paulo, vê-lo em seu manto branco e claro, ver a coroa colocada sobre a sua cabeça na entrada triunfal dos santos. Oh, que dia será aquele! E nossos corações se movem de maneira estranha quando vemos nações se levantando contra nações. Olhe lá em Jerusalém esta noite e veja pela primeira vez, em 2500 anos, aquela velha estrela de Davi está tremulando de novo sobre Jerusalém. A figueira estendendo seus brotos. Veja a nossa própria nação amada como cupins comer
o fundamento disto, homens impetuosos, polidos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, tendo forma de piedade e negando sua eficácia. Destes afasta-te, como ouvimos o Espírito falando há 2000 anos, para vigiarmos este dia. E agora, vivendo da reputação de nossos antepassados, quando o orgulho e as coisas são como cupins, o fundamento de nossa grande civilização, vendo o homem modernizando as coisas, deixando o Espírito Santo, adotando a leitura, a escrita e a matemática em lugar do poder de Deus, ó Pai, então, ver aqueles que ainda têm uma fé viva, pensamos em nosso Mestre quando ele disse: quando eu voltar, encontrarei fé? Ele não questionou sobre sinceridade ou cristianismo. Ele disse: eu encontrarei fé quando eu vier. E vamos ter este movimento esta noite que desperta a fé do povo. Somos gratos a Ti, Senhor, e agradecemos por cada amarga perseguição e consideramos um privilégio levar a cruz de nosso Cristo no meio do conflito. Tu disseste: todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Alegrai-vos e exultai-vos quando vos injuriarem por causa do meu nome, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E nós amamos saber que este é o dia em que estas palavras estão sendo cumpridas, e mesmo nesta noite aqui diante de nós. Agradecemos por esta amável audiência aqui neste edifício esta noite. Embora esteja quente, muitos estão de pé, mas estou pensando no dia em que João saiu do deserto da Judéia pregando, e ele agitou todas as regiões ao redor do Jordão. Não era o seu traje extravagante, porque ele não estava vestido muito bem. Não foi seu discurso, pois aos 9 anos ele foi para o deserto, mas ele pregou a Cristo, e isso agitou as regiões. Embora em sua simplicidade, ainda hoje isto desperta as regiões, quando Cristo é levado a uma percepção ao coração do povo, que ele ressuscitou dos mortos e vive entre o seu povo. Agora perdoa-nos dos nossos pecados. Quando pensamos que éramos estrangeiros, uma vez separados de Deus sem misericórdia, Cristo morreu em nosso lugar, o inocente pelo culpado. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que teremos um corpo semelhante ao dele, pois o veremos como ele é. Em nossos corpos agora nós gememos por aquele dia, toda a terra geme por aquele dia. Agradecemos a Ti porque Tu fizeste um caminho para sermos felizes, termos saúde e força e trabalharmos na colheita para nosso Mestre. Conceda, Senhor, que muitos daqueles que não têm esse privilégio nesta noite, quando esta reunião se encerrar, possam sair deste edifício felizes e alegres, curados, muitos pecadores sejam salvos. Muitos que tenham esfriado e se desviado, sejam chamados de volta ao reino de Deus esta noite, pelos braços do Pai amoroso e do Espírito para cortejá-los a Deus. Conceda-o, Senhor. Esconda teus servos esta noite atrás da cruz, que o sangue fique entre nós e todo perigo, e que a simplicidade do Evangelho atraia a atenção de todos. Pois o pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós continuaremos, então, na pregação desta mensagem, no próximo domingo de manhã, se Deus nos permitir. Vamos ficar de pé. E se você
está sentindo no seu coração, como eu estou sentindo no meu, de sair daqui nessa manhã, uma pessoa que tenha realmente atmosfera para o anjo do Senhor, então você ore como eu vou orar e peça a Deus para te ajudar. Ser um daqueles que temem ao Senhor. Pai Celestial, nós não vimos aqui para vermos e nem para sermos vistos, mas nós vimos aqui para ouvir a palavra e ouvimos. Agora, depois de ouvir, é conosco. O que o Senhor tem a fazer é falar conosco. Agora, depois de ouvirmos, aí é conosco. Meu Deus, eu peço ao Senhor perdão dos meus pecados, perdão das minhas ignorâncias, perdão dos meus orgulhos, perdão da minha falta de humildade. Eu peço perdão. Eu não ocupo esta plataforma para condenar, porque se eu fosse fazer isso, eu teria que condenar a mim primeiro. Mas eu ocupo esta plataforma para clamar misericórdia, porque afinal de contas eu estou no lugar de um sacerdote, oferecendo sacrifício pelo teu povo, e por isso eu tenho que oferecer por mim primeiro. E eu peço a Ti, para me ajudar, receba o meu sacrifício, que é o cordeiro que o Senhor proveu, sobre o qual eu coloco a minha mão agora, e deixo ir todas as minhas condenações. Este cordeiro é Jesus Cristo. Eu coloco ele agora entre mim e o Senhor, sabendo que sem este cordeiro eu seria fulminado pelo Senhor. Mas eu me coloco escondido atrás deste cordeiro e ofereço este sacrifício no meu lugar. Mas eu peço ao Senhor, deixa a vida deste cordeiro voltar e viver em mim, e me fazer assim como ele é, manso e humilde, e sendo sempre acompanhado pelo anjo do Senhor. E eu peço isso por cada irmão, por cada irmã que deseja a mesma coisa. Perdoa cada um, Senhor, aquele que está arrependido das palavras que não deveriam ser ditas, dos pensamentos que não deveriam ser alimentados, das atitudes que não deveriam acontecer. Aquele que está arrependido da vida que tem vivido, que possa confessar diante de Ti nesta hora, e que o Senhor possa olhar para cada coração sincero e passar o hisopo com o sangue do Cordeiro e limpar estes corações e renovar a fé, a vida, e fazer com que cada um de nós saiamos daqui nesta manhã convertidos e amando e querendo que todo pecador seja salvo. Em nome de Jesus Cristo, não deixe nenhum sair daqui nessa manhã sem o anjo do Senhor. Nós pedimos isto porque nós aceitamos esta palavra, que veio nas entrelinhas da mensagem do teu profeta. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que grande mensagem, que grande escola, que bênção, que maravilha. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos, curando os enfermos, aqueles que pediram oração, foi feita a oração, que Deus possa confirmar
curar e abençoar a cada um, né? Nós ficamos agradecidos, juntamente com o irmão Lucas, mas a irmã Karina, pela vitória, né, que eles tiveram de alcançar a bênção do casamento. A filhinha, né, que é um laço que une os corações em amor. O coração da esposa e do esposo. Eles estão nos assistindo. Que Deus abençoe vocês. Saudades e abraços a todos vocês aí. Irmão Lucas, a irmã Karine e a irmã Cecília Andrade. Também eles estão nos assistindo em Vigo, na Espanha. Também a igreja de Bernardo Saião, eu creio que foi abençoada, assim como nós, também receberam a mesma bênção. E o irmão Salomão Cunde, em Confresa, Mato Grosso, eu creio que o irmão também alcançou a bênção desta escola. Congregação no Recantinho da Fé, também o irmão Enoque, Jefferson e Daniel, em Fazenda Bom Lugar, no Pará. Irmã Joyce, Christian e Juliane, na Fazenda Santo Antônio. Irmão Missuê Lopes, em Guamaré, Rio Grande do Norte. O anjo do Senhor está contigo, irmão. Amém. Assim como com cada um, né? Eu digo contigo pelo serviço que ele trabalha, né? Irmão Garcia, irmã Simone, irmã Ivanilde, em Balsas, Maranhão. E o anjo do Senhor, né? E pastor Rubem e família em Padre Bernardo, Goiás. Deus abençoe a vocês. Abraço. O anjo do Senhor está aí também. Irmão Rodrigo Pérez. Muito bem, irmão Rodrigo. Até que enfim lembrou de nós, né? Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Rodrigo é uma bênção. Deus abençoe. Também o irmão Israel e família na chácara, 3 irmãos. E mais uns 10 computadores conectados que não identificaram. Deus abençoe a todos. Além desses, né? Deus abençoe a todos. E estaremos aqui às 4 da tarde para o companheirismo, que começa lá fora e termina aqui dentro, né? E o culto da noite, às 18 aquele culto maravilhoso, que, se Deus quiser, a maioria da igreja estará presente, né? Agora, haverá ensaio para as crianças, agora. Então, abraçem uns aos outros e até às 4 se Deus quiser. Deus os abençoe, Deus os guarde.